Oi, moçada, tudo bem? Hoje nós temos uma aula de densidade dos gases. Densidade, todos nós sabemos que é a massa dividido pelo volume. Sabemos também que, se a massa for constante, quem tiver maior volume tem menor densidade, por causa da formulazinha. Quanto maior o volume, mais divide e a densidade acaba sendo menor. Se é menos denso, o que acontece? O menos denso flutua. E se for um balão cheio de gás, ele vai subir. Ele sobe, então, no ar atmosférico. Agora, se nós temos gases ao mesmo volume constante, o gás que tiver a maior massa vai ter a maior densidade. Quanto maior a massa, maior o resultado, a densidade. Então, quem tem maior densidade acaba sempre afundando, acaba indo para baixo. No caso de um balão cheio de gás, o que for mais denso vai o quê? Vai descer. Agora, tu acha que numa questão de gases vai ter a massa e o volume para dividir e achar a densidade? Não. Eles nunca fazem assim. O que eles vão dar para nós como dados para calcular a densidade? A temperatura e a pressão. E aí, como é que eu vou calcular a densidade tendo como dado temperatura e pressão? Bem simples. Lembra da nossa equação dos gases ideais de Clapeyron? PV igual a nRT. A famosa puta véia nunca recusa tarado. Vamos abrir o N, que é o número de mols? O que o N é? A massa dividido pelo mol. Vamos trocar de lugar o volume e o mol? Vamos inverter. Matematicamente pode? Claro que pode trocar. Então, troquei de lugar. Daí o mol ficou aqui e o volume veio para cá. Aqui ficou, ó, massa dividido pelo volume. Massa dividido pelo volume não é a densidade? Claro que é a densidade, né? Então, nós temos aqui, ó, a fórmula de densidade, que é o que sobrou da fórmula. Densidade é a pressão vezes o mol, dividido pelo R, constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura em Kelvin. Lembra? Tesão só pelo Kelvin, tá? E o R, quanto que vale o R? Depende da pressão. Se a pressão está em atmosfera, vale 0,082. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, o R é 62,3. Então, é com esta formulazinha que nós vamos calcular a densidade. Sempre que a questão nos fornecer a temperatura e a pressão. Passa a temperatura para Kelvin, coloca aqui a pressão, o valor do R, 0,082 ou 62,3 e o mol. Lembra que o mol é a massa da tabela periódica. E tu pode calcular a densidade de qualquer gás, tá? Agora, uma dica aqui do Boris, ó. Olha bem, se tu tiver que calcular a densidade na CNTP, condições normais de temperatura e pressão.
Lembra qual é a temperatura e a pressão na CNTP? A temperatura é 0 graus Celsius e pressão é o nível do mar, 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Pois bem, sempre que estiver na CNTP, tu não precisa usar essa fórmula aqui, ó. Tu pode fazer a conta mais fácil. Basta pegar o mol e dividir pelo volume na CNTP. Lembra quanto que vale um mol na CNTP? 22,4 litros. Então, se estiver na CNTP, faz só isso. Pega o mol e divide por 22,4 litros. Esta continha aqui, ela é conhecida como densidade absoluta. Então, eles podem ir lá no exercício pedir para nós assim: qual a densidade absoluta do gás carbônico na CNTP? Então, gás carbônico, CO2. Qual é o mol do CO2? 44 gramas. Qual é o volume na CNTP? 22,4 litros. Então, 44 gramas dividido por 22,4 litros. Vai dar a densidade para nós na CNTP. Se eu fizer a conta com esta fórmula, dá o mesmo valor. Pressão na CNTP, 1 atm. Mol do gás carbônico, 44. Valor do R, 0,082. Temperatura, 0 graus Celsius em Kelvin, 273. A conta com esta fórmula e com esta aqui dá exatamente o mesmo valor. Agora, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Aparece muito nos exercícios, tá? Que é quando eles comparam um gás com outro gás, tá? Então, moçada, o seguinte: se os gases estiverem na mesma temperatura e pressão, então, olha aqui a formulazinha. Mesma temperatura, posso cortar. Mesma pressão, corto também. E o R, pessoal, é igual. O R é sempre o mesmo valor. Então, o que foi que sobrou da nossa fórmula aqui? Somente densidade e mol. Então, olha bem, ó, a densidade é igual ao mol. Sempre que dois ou mais gases estiverem na mesma temperatura e pressão, a densidade é igual ao mol. Tá? A densidade é igual ao mol. Então vamos pensar. Se a densidade é igual ao mol, quando é que o balão sobe e o balão desce? Um balão solto no ar. O ar é composto por 80% de nitrogênio, cujo mol é 28 gramas. 20% de O2, cujo mol é 32, tá? Qual é o mol do ar? Bom, o mol do ar vai ser a média entre 28 e 32. Então, um valor aqui no meio, tá? Entre 28 e 32. Como a gente tem que levar em consideração as porcentagens, tá? 80% de nitrogênio e 20% de O2, um mol de ar vale 28,9 gramas. É a média ponderada, percentual, entre o mol do nitrogênio
e o mol do oxigênio. Lembre que no início da química B, a gente aprendeu a calcular massa atômica. Lembra que eles davam a massa dos isótopos e a porcentagem e nós tínhamos que fazer a conta da massa atômica? É exatamente o mesmo cálculo aqui, pessoal, para calcular o mol do ar. Média ponderada do nitrogênio e do oxigênio dá igual a 28,9. Então podemos lembrar que o mol do ar é tipo 29 gramas, tá? Mol do ar, tá? Então, se a densidade é o mol e o mol é a densidade para gases na mesma temperatura e pressão, o que acontece com um balão cheio de gás hélio e um balão cheio de gás carbônico? Se o balão for cheio de hélio, ele vai subir. E por que ele vai subir? Porque o hélio apresenta um mol igual a 4 gramas. Se o ar é 29 gramas o mol do hélio é 4. Então, o hélio tem menor mol. Tem menor mol, tem menor densidade. Menor densidade que o ar, o balão vai subir. Agora, se eu encher um balão com a boca, eu vou encher ele de gás carbônico, tá? Então, ó, gás carbônico. Qual é o mol do gás carbônico? Somos na tabela o carbono e os 2 oxigênios. E vamos ter um mol igual a 44 gramas. Então, quando eu encho um balão com gás carbônico, esse balão ele vai descer, ele vai para o chão, tá certo? Porque o mol do ar é 29, enquanto que o mol do gás carbônico é 44. O gás carbônico tem maior mol, acaba tendo maior densidade. Então, um balão solto no ar com gás hélio sobe. Um balão solto no ar com gás carbônico, ele vai o que, moçada? Descer, tá? E isto para gases na mesma temperatura e pressão. O mol é igual à densidade. Daí, eu preciso falar com você sobre densidade relativa. O que é a relação? Dividir. Relação é dividir. Então, eles estão falando quando a gente compara a densidade de um gás com outro gás. Então, tipo, a densidade do gás A pela densidade do gás B. Como que eu vou comparar a densidade de um gás com o outro? Se eles estão na mesma temperatura e pressão, lembre que o mol é a densidade. Então, a densidade do gás A é o seu mol. E a densidade do gás B é o mol do gás B. Se eu dividir o mol do A pelo mol do B, eu tenho a relação entre as densidades, tá? Lembre-se disso. E se eles não estiverem na mesma temperatura e pressão? Aí tu usa essa fórmula. Calcula a densidade do primeiro gás, daí depois calcula a densidade do outro gás. Se eles quiserem que tu divida a densidade de um pelo outro, depois que tu calculou com esta fórmula, tu divide a densidade do primeiro gás pela densidade do segundo gás. Mas se está na mesma temperatura e pressão, basta dividir o mol de um pelo mol do outro gás, tá? Agora, eu preciso falar com vocês a diferença de difusão e efusão. Duas palavrinhas muito parecidas,
com significados totalmente diferentes. Ó, o que é uma difusão? Mistura gasosa sem que ocorra reação química. É uma propriedade dos gases. Lá na primeira aula de gases, a gente falou de algumas características dos gases, tá certo? Estado físico com menor densidade, e eles têm, gurizada, grande dilatabilidade. Os gases têm, moçada, grande difusão. O que é a difusão? Eles conseguem ficar juntinhos sem que ocorra reação. Todos juntos, sem necessariamente ter que reagir. É o que acontece no ar. No ar a gente tem nitrogênio, oxigênio e outros gases, todos juntinhos, sem que a reação ocorra. Então, qual é a propriedade que permite os gases ficarem juntos sem reagir? Propriedade da difusão. Os gases apresentam a difusibilidade. Efusão, passagem de gases por pequenos orifícios. Exemplo, o balão de aniversário, que no outro dia do aniversário aparece todo murchinho preso lá onde ele estava colocado para enfeitar. Como é que aquele balão ficou totalmente murcho no outro dia? Porque, gurizada, aquela borracha do balão que foi esticada para encher de ar tem pequenos furinhos que a gente não consegue perceber a olho nu. Então aquela borracha tem furinhos. Por esses furinhos passa o gás que está lá dentro, tá? Então o balão de aniversário murcha por efusão. Passagem de gases por pequenos orifícios. E por último, a lei de Graham. A lei de Graham estuda a velocidade dos gases. Então, gurizada, as questões vão comparar um gás com outro gás. Qual dos dois gases lá tem maior velocidade, tá? Como é que eu vou fazer essa conta? Então eu vou fazer assim, ó. A velocidade do gás A comparada com a velocidade do gás B, tá? Como o Graham descobriu que a velocidade é inversamente proporcional à raiz quadrada do mol do gás. Facilitando, ó. O gás que tu botar em cima vai ter o seu mol embaixo. O gás que tu botar embaixo, a velocidade do gás que tu colocou na parte de baixo, vai ter o mol aqui em cima, tá? Porque a velocidade de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada do seu mol, tá? Lembra que se estiver na mesma temperatura e pressão, o mol é a densidade? Então, no lugar do mol, eu também posso colocar a densidade, porque para gases na mesma temperatura e pressão, a densidade é o mol. Então, ó, a velocidade do A dividido pela velocidade do B é a raiz quadrada do mol B dividido pelo mol A. Ou ainda a raiz quadrada da densidade do gás B dividido pela densidade do gás, o que? A. Isto para nós calcular as velocidades. Agora, como que é o comportamento dos gases na prática? É que nem nós. Se eu, gurizada, apostar uma corrida com qualquer um de vocês, o que vai acontecer? Eu sou mais gordinho, eu sou mais pesado. É claro que eu vou perder para qualquer um de vocês que está assistindo a aula agora, né? Eu sou mais pesado, sou mais gordo, eu vou perder a corrida. Então, quanto mais pesado, menor a velocidade.
Para os gases também é assim. Ó, o gás mais pesado, ele vai ter maior mol. Ele sendo mais pesado, ele tem menor velocidade. O gás mais leve tem menor mol. Se ele tem menor mol, ele vai ter maior velocidade. Velocidade de que, Boris? Velocidade de efusão, que é a passagem por pequenos orifícios, ou a velocidade com que o gás se mistura, velocidade de difusão. Quanto menor o mol, maior a velocidade. Vamos resolver 3 questões, começando pela questão de número 9. Olha o que diz aqui. A velocidade de efusão de um gás A nas mesmas condições de temperatura e pressão é 3 vezes o valor da velocidade de um gás B. A densidade do gás A em relação a do gás B é igual a... Então, pessoal, falou em velocidade dos gases. Lei de Graham. Ó, velocidade e densidade, tá? Então, trouxe para cá, ó, velocidade do A inversamente proporcional à raiz quadrada da sua densidade. A velocidade do B inversamente proporcional à raiz quadrada de sua densidade. Disse que o gás A tem 3 vezes a velocidade do B. Então, aqui é 3, aqui é 1. Eles querem saber qual a relação entre a densidade do A e do B. Então, densidade do B e do A aqui. Então, moçada, essa raiz quadrada passa para o outro lado como uma exponencial, tá? Então, ao quadrado ali, ó, ficou 9. Então, 9 é a densidade do B pela densidade do A. Só que a pergunta o contrário. A densidade do A pelo do B. Então, o que eu fiz? Peguei a densidade do A, trouxe para cá. Então, 9 vezes a densidade do A é a densidade do B. Tá? Então, ó, gurizada. O 9 vou trazer dividindo e a densidade do B vou levar para lá. Então, ó, exatamente como eles querem. A densidade do A dividida pela densidade do B. Ficou 1 sobre 9. Resposta letra D de Dinamarca. Vamos olhar a questãozinha de número 10. O que ela diz ali para nós? Um determinado gás A sofre efusão com o dobro da velocidade do gás metano. A massa molar desse gás A é igual a... Então, a velocidade do A pela velocidade do metano é igual à raiz quadrada dos mols invertido. A velocidade do A é o dobro do metano. Então, o A é 2, o metano é 1. Qual é o mol do gás metano? 16. Qual é o mol do A? Pergunta. O que eu fiz? Peguei de novo a raiz quadrada e trouxe para cá. Então, 2 ao quadrado igual a 4. Dividido pelo mol, pelo 16, mol de A. O mol de A vou levar para cá. Então, ficou 4 vezes o mol de A igual a 16. Quanto que vale o mol de A? 16 dividido por 4 igual a 4 gramas. Resposta letra E na questão de número 10. Questãozinha 18, povo. Vamos dar uma olhadinha a questãozinha de número 18? Olha o que diz a 18. Em um recinto fechado, havia 3 frascos contendo, respectivamente, amônia, sulfeto de hidrogênio e butano. Supondo que os 3 frascos sejam abertos simultaneamente, uma pessoa situada à mesma distância dos 3
sem tirar o odor dos gases na seguinte ordem. Qual é a ordem que vai sentir? Então, lembra da relação, pessoal, de mol e velocidade? Quem tem maior mol tem menor velocidade. Então, mol do NH3, 17 gramas. Mol do sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico, 34 gramas. E o mol do butano, 58 gramas. Lembrando que é só somar as massinhas da tabela para calcular o mol, tá? Então, lembre, ó. Quem tem o menor mol vai ter maior velocidade, porque o mol é inversamente proporcional à velocidade. Então, o gás mais leve é a amônia, é o que ele vai sentir o cheiro primeiro, da amônia. Depois, o segundo mais leve, que é o sulfídrico aqui, ó, 34 gramas. E o último gás vai ser o butano, cujo mol é maior, é mais leve, mais pesado, né? Porque tem maior mol. Então, nesse sentido é que ele vai perceber os cheiros, tá? Então, primeiro o NH3, depois o sulfeto de hidrogênio e, por último, o butano. Respostazinha, letra E, na questão de número 18. Agora, pessoal, é tua vez de fazer os exercícios. Novamente, a 9, a 10 e a 18 e todas as outras questões que tem na aula. Nos vemos daqui a pouco na aulinha de correção das questões.